Por incrível que pareça, essa casa localizada na bela vila montanhosa de Asago no Japão é totalmente gratuita. E algumas de suas principais comodidades incluem estas ruínas de um castelo do século XV a apenas 20 minutos de distância. Além disso, o local também conta com um supermercado, correios e até mesmo um salão de cabelo. Tudo isso a uma curta distância. Porém, a casa em si não é nenhum hotel 5 estrelas, sendo necessário utilizar nela mais do que algumas novas camadas de tinta. O fato é que uma residência como essa, com cerca de 130 metros quadrados, 2 andares, banheiro com descarga e ainda por cima aquecimento, pode dar um certo trabalho para ser reformada. Para você ter uma ideia, existem pelo menos 8 milhões de casas abandonadas em todo o Japão, algumas totalmente gratuitas e outras teoricamente gratuitas, apenas esperando que alguém tome posse delas. Agora, se você está pensando em gastar um pouco, essa residência pode ser sua por cerca de 11 mil dólares. No Japão, as possibilidades são praticamente infinitas. Uma em cada 7 casas está literalmente livre para a sua escolha, incluindo o próprio terreno, representando cerca de 11% de toda a superfície do país. E o melhor de tudo é que você não precisa ter pressa. Estima-se que esses números devem dobrar até 2033. É isso mesmo que você entendeu. De acordo com o maior instituto de pesquisa econômica do Japão, em apenas 10 anos, uma em cada 3 casas japonesas estará vazia. Enquanto isso, sua população estará entre as que mais rapidamente encolhem no mundo. O fato é que a demografia em si ainda não é capaz de explicar essas estranhas dinâmicas imobiliárias. De uma forma geral, existem 2 maneiras de tornar a habitação mais acessível, que no caso é aumentar a oferta ou diminuir a demanda. E por incrível que pareça, o Japão consegue fazer essas 2 coisas. Por outro lado, sua demografia também não ajuda muito, já que a população do país vem diminuindo drasticamente desde 2010 e espera-se que ela retorne aos níveis de 1970 somente nos próximos 25 anos. Menos pessoas significa menos famílias, que por sua vez significa menos casas também, né? E tudo isso está diretamente conectado com a demanda dentro do país. Porém, a demografia japonesa não é o único problema. De uma forma bem simples de explicar, o Japão constrói como um louco. A cidade de Tóquio, por exemplo, tem uma população de cerca de 14 milhões de pessoas. Já a cidade de Nova York, um pouco menos de 9 milhões. Mas apesar de ser apenas 1,6 vezes mais populosa, Tóquio construiu cerca de 4 vezes mais residências apenas no ano de 2020. Com isso, o aumento da oferta está literalmente ameaçando os próprios responsáveis por sua aprovação. E é justamente dentro disso que o sistema japonês se destaca. Durante o final dos anos 80 e início dos anos 90, o país experimentou uma bolha imobiliária que chegou muito próximo ao que aconteceu lá em 2008. Para você ter uma ideia, em uma certa altura do campeonato, todas as terras no Japão, apesar de serem 26 vezes menores em área, eram avaliadas cerca de 4 vezes mais do que em toda a América do Norte. Depois que o mercado desabou, o governo chegou a realizar algumas mudanças justamente para evitar que as mesmas coisas acontecessem novamente. A pequena diferença que no final faz toda a diferença é que agora no Japão a política fundiária é definida principalmente no nível nacional e não local. Seu Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo estão menos parecidos com a pouca conhecida Comissão Marítima Federal e muito mais parecidos com a toda poderosa EPA. Ao invés dos governos locais ou até mesmo a própria legislatura dizer o que deve ou não ser feito, é o governo nacional que dita as regras do jogo e decide o que pode ou não ser construído dentro do país. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos existem ao menos 22 mil conjuntos de códigos e normas de construção, cada uma com dezenas de
de zonas diferentes. Já no Japão, a nação inteira está dividida em apenas 12, e qualquer alteração em uma delas se aplica a todos os lugares. Outra diferença aparentemente pequena, mas com grandes efeitos, é justamente a maneira como essas zonas funcionam. Enquanto uma zona comercial na América do Norte normalmente permite apenas atividades comerciais como oficinas mecânicas, cinemas e shoppings, o mesmo tipo de zona no Japão também permite o uso não comercial, como apartamentos ou até mesmo escolas. Isso significa que os proprietários são praticamente livres para misturar os dois tipos de usos, digamos assim. Por exemplo, aquela casa gratuita em Asago que eu falei para você no começo desse vídeo fica a cerca de 9 metros de um salão de cabeleireiro e a 3 minutos a pé de uma livraria. No Japão, seus vizinhos realmente não têm voz sobre o que você pode ou não fazer com a sua propriedade. Inclusive, isso é um grau tão alto de liberdade que resulta em algumas escolhas de design no mínimo peculiares. Por exemplo, você pode encontrar uma casa de madeira tradicional bem próxima a uma mansão moderna e minimalista, sem contar que existem os verdadeiramente criativos, que constroem casas góticas, casas transparentes ou até mesmo em formato de pirâmides. Se você pode sonhar, certamente pode ser construído, né? Uma consequência disso é que o Japão produz mais arquitetos per capita do que qualquer outro país do mundo, e ainda por cima com uma ampla margem, cerca de 5 vezes mais que o Reino Unido, 7 vezes mais que os Estados Unidos e 11 vezes mais do que o Canadá. Dessa forma, fica difícil imaginar um lugar melhor para os jovens arquitetos terem suas experiências artísticas e totalmente livres de problemas relacionados à vizinhança. Mas 4 vezes mais casas novas do que Nova York? Esses números não são apenas impressionantes, eles são literalmente surreais. Pensa comigo, aqui estão 7 economias grandes e avançadas. Esta é a população total de cada uma delas, e este é o número de novas casas que cada uma constrói em um ano. Dentre todas elas, claramente um país se destaca. Como que pode o Japão, com apenas 40% da população, construir quase tantas casas novas a cada ano quanto os Estados Unidos? Creio eu que grande parte do pessoal que acompanha o canal já deve saber que a Califórnia está literalmente faminta por moradia. A matemática simplesmente não bate. Isso acontece porque a solução para esse quebra-cabeças está no número de casas existentes e vendidas. Agora sim podemos ver que, embora o número total de casas vendidas em cada país seja aproximadamente proporcional à sua população, existe uma enorme diferença na sua composição. A grande maioria das vendas de casas americanas são de segunda mão, enquanto a grande maioria das vendas de casas japonesas são novas. Na verdade, se esticarmos os dados, podemos ver que é quase o inverso dos Estados Unidos. E esse é o segredo do Japão, a razão pelo qual seu mercado imobiliário é tão diferente dos outros países. Não se trata apenas do controle nacional do zoneamento, mas sim também uma perspectiva totalmente diferente sobre o que é habitação. Na maioria das economias avançadas, uma casa é um investimento que funciona como um lugar para morar. Já no Japão, uma casa é um bem de consumo, não muito diferente de um carro ou uma geladeira que se desvaloriza rapidamente. Para você ter uma ideia, em apenas 30 anos, a típica casa japonesa passa de nova e valiosa para algo como um CD player em 2023. De acordo com o Ministério da Terra do país, mesmo um apartamento de concreto armado tem uma vida útil de apenas 37 anos. Se você tentar vender sua casa no 38º ano, muito provavelmente os bancos dirão que ela vale $0, ou até menos ainda, já que o prédio precisa ser demolido antes que um novo possa ser construído, né? Como você pode ver aí, as casas usadas depreciam em média 2 vezes mais rápido no Japão do que nos Estados Unidos. A razão para isso é relativamente simples: terremotos. Eles não apenas destroem as casas,
mas também exigem atualizações periódicas dos códigos de construção para se preparar melhor. Dessa forma, edifícios mais novos são considerados muito mais seguros. Outra razão tem a ver com motivos históricos. Quase um terço das residências urbanas japonesas foram atacadas durante a Segunda Guerra Mundial, criando uma escassez de 4 milhões de unidades. E quando os bancos privados não conseguiram atender a demanda por hipotecas, o governo foi forçado a intervir. A partir de junho de 1950, taxas de juros generosamente subsidiadas foram oferecidas a qualquer pessoa que precisasse de uma casa. Esses milhões de dólares de estímulo redirecionados do conflito ajudaram a pagar quase 20 milhões de unidades até o ano de 2007. Porém, esse sucesso esmagador veio também com um efeito colateral. Na pressa de abrigar a população japonesa devastada pelos conflitos, os padrões de construção foram totalmente negligenciados. As casas eram de madeira barata com isolamento deficiente e às vezes com grandes falhas estruturais. Por causa disso, elas tendiam a durar apenas de 3 a 4 décadas antes de serem completamente destruídas e reconstruídas do zero. O resultado final de tudo isso foi uma prática persistente e generalizada que dura até hoje. A qualidade das casas atualmente se assemelha às de 1950. Simplesmente não há razão para que uma casa construída nessa época sobreviva muito além de 30 anos. Para você entender ainda melhor, as casas em si são valorizadas como bens de consumo frágeis, já que por sua vez os proprietários têm pouco incentivo para fazer a manutenção necessária, transformando a vida útil de 30 anos em uma profecia autorrealizável. Enquanto isso, até 2015 existia uma barreira muito grande para demolir qualquer casa em que o proprietário não estivesse morando nela. Além disso, para aumentar a oferta de moradias, pequenos lotes residenciais eram tributados em 80% a menos se contivessem uma única estrutura. Para você ter uma ideia, aquela casa de 130 metros quadrados, por exemplo, seria tributada em apenas 75 dólares por ano. De uma forma geral, não restam dúvidas de que o Japão, apesar de ser um país extremamente avançado e moderno, ainda enfrenta diversos problemas internos. Aliás, eu já fiz um outro vídeo aqui no canal explicando o porquê, na opinião do bilionário Elon Musk, o Japão vai simplesmente desaparecer muito em breve. Para você conferir tudo isso, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo na tela aí para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e logo a gente se vê novamente.